excelentíssimos senhores e senhoras deputadas e senhora presidente. Gostaria de relembrar que o regime para os descendentes de judeus sefarditas de origem portuguesa nasce com a ideia, a força inequívoca, né, de uma reparação histórica de reintegração jurídica e política na comunidade nacional, sem exigir o retorno físico a Portugal. O próprio preâmbulo do Decreto-Lei 30A de 2015, inclusive aprovado sob o impulso do partido do eminente deputado Pedro Delgado Alves, hoje relator desse projeto que discutimos, afirmou permitir o direito ao retorno mediante a aquisição da nacionalidade por naturalização. Contudo, a alteração mais recente que temos deslocou o centro da gravidade para a residência legal como critério único de ligação efetiva. Essa solução, no meu ponto de vista, contraria a gênese do regime e afasta-nos do que verdadeiramente mede a pertença cultural e cívica, que, no meu entendimento, é a língua que permite a compreensão de direitos, de deveres, adesão aos princípios do Estado democrático. Do ponto de vista constitucional e de política legislativa, eu gostaria de tomar 3 notas simples, né? Primeiro, o princípio da proporcionalidade e da adequação, previsto no artigo 2º da Constituição. A residência, ela mede, sim, a presença física, né, dos requerentes, mas ela não mede a pertença cultural. Já a língua, claro que associada a uma verificação de civismo, de idoneidade, é um indício nuclear de ligação efetiva. E alinha-se, assim, no meu entendimento, a ratio reparatória do regime. O princípio da igualdade e da não discriminação. No meu ponto de vista, exigir a residência como um filtro absoluto penaliza desproporcionalmente quem, por razões econômicas, familiares, de saúde, mobilidade, não pode se deslocar a sua residência para Portugal. O efeito ele é especialmente mais gravoso para pessoas hipossuficientes, né, pessoas com dificuldade de locomoção, grupos que a Constituição, inclusive, manda proteger e não excluir. A terceira e última nota sobre os princípios é a proteção da confiança e a segurança jurídica. A mudança abrupta no critério que houve recentemente frustrou as expectativas legítimas de milhares de processos pendentes, né? Os 4 votos vencidos, inclusive, no controle preventivo, né, do Tribunal Constitucional, alertaram, em síntese, para um risco da quebra da confiança, desigualdade, desproporção no tratamento dos processos pendentes. Já prenunciando, inclusive, e eu como um advogado faço o mesmo prenúncio, da litigância em sede de controle concreto nos processos individuais sobre as normas transitórias, se não houver o reenquadramento claro. A boa doutrina para nós operadores de direito, e aqui eu posso citar, por exemplo, Jorge Miranda, Rui Tavares, que inclusive emitiram parecer para essa comissão na alteração do projeto da Lei da Nacionalidade, sublinha o dever de transições normativas mais previsíveis e não frustratórias, quando o legislador altera regimes com, por exemplo, um forte impacto em situações em curso. Além disso, eu vejo um problema prático, ilustres deputados. Tornar a residência legal o requisito singular, para muitos descendentes, inexequível, né? Vivem em países onde a vinda para Portugal depende de vistos, custos, prazos incompatíveis com a natureza reparatória e cultural desse regime. Nesse caso, estou falando mais dos processos em curso, né, que foi alterada a Lei da Nacionalidade e o regime, e o regulamento da Lei da Nacionalidade. Que, inclusive, o regulamento da Lei da Nacionalidade atual, que está em vigor, remeteu a ligação efetiva para indícios, e eu vou aqui falar
o que o regulamento prevê, da titularidade transmitida mortis causa de direitos reais sobre imóveis em Portugal, participações sociais em sociedades sediadas em Portugal, deslocações regulares ao longo da vida em Portugal. É isso que um requerente à nacionalidade portuguesa pela via sefardita precisa comprovar segundo o regulamento da lei da nacionalidade que estava previsto na lei antiga. Tem densificação, e eu vos pergunto, que participações são essas? Por quanto tempo? Quantas deslocações a Portugal precisam ser feitas? Em que período? Essa cláusula tornou-se, na prática, uma norma nada operativa, que muito nos preocupa, né? Bem como o Instituto do Registro Notariado, como foi registrado aqui nessa comissão, na pessoa do senhor Jorge Rodrigues da Ponte, presidente do Instituto. A língua, pelo contrário, oferece um padrão objetivo, mensurável e auditável. Na verdade, o nosso próprio ordenamento já reconhece essa solução, seja na naturalização comum, pelo artigo 6.1, né, pelo tempo de residência, proficiência linguística, requisito obrigatório, ou até no regime de netos, né, artigo 1º, a linha D, que o conhecimento suficiente da língua portuguesa, ela funciona como uma presunção bastante de ligação efetiva com Portugal. Ao meu ver, por coerência sistêmica, não faz sentido que o regime especial de matriz cultural e reparatória exija residência e não valorize a tríade língua, civismo e idoneidade como via suficiente. Em comparação internacional, eu gostaria de trazer um breve relato que a maioria dos estados da União Europeia exige o conhecimento linguístico e cívico na naturalização, e alguns estendem até esses requisitos a vias especiais, né, como o sefardita. Claro que nós não precisamos de replicar todos os modelos, basta alinhar a via sefardita com o nosso núcleo de ligação efetiva, língua, integração cívica e idoneidade, no meu ponto de vista, com genealogia auditável, mecanismo anti-abuso. O que eu venho propor agora, ao final, nessas considerações finais, seria substituir ou dar outra opção ao critério único de residência por um critério alternativo de domínio da língua portuguesa, acompanhado de declaração de adesão aos princípios do Estado de Direito, de conhecimentos básicos sobre direitos e deveres de organização política. Mantém-se as verificações de idoneidade, as auditorias documentais e, claro, a possibilidade de anulação por fraude, né? Então, para os processos pendentes, oferecer essa opção pelo novo critério de língua, civismo, preservando os atos praticados, claro, e as expectativas legítimas. Eu, como operador de direito, vejo que ganhar-se-á, por exemplo, em segurança jurídica e reduzir-á a litigância e o regime na sua finalidade reparatória. Mas, se o entendimento dessa casa for, de fato, revogar, de fato, né, o direito dos descendentes de judeus sefarditas, então que se reparem, no meu ponto de vista, os excessos e se assegure um período transitório, não frustratório, né, e se reenquadre à luz da nossa Constituição. Eu termino aqui com uma convicção, que também é um convite a Vossas Excelências. A língua portuguesa, né, é entre nós o maior vínculo que pode exigir, porque é a porta de entrada na cidadania, serve como ponte para a integração cívica, porque também não adianta nada a pessoa residir aqui, viver em guetos e o Estado não se preocupar com essa integração, né? Se, como tantas vezes nós afirmamos que nos orgulhamos de levar aos 4 cantos do mundo, então devemos promovê-la, incentivá-la e exigi-la quando for o caso, né? Peço que incluam a proficiência linguística acompanhado de um compromisso de honra cívico como requisito necessário e suficiente também para a via sefardita, né? É um assunto que o ministro da Presidência tem tanto falado,
para a valorização, né, da proficiência linguística e desses compromissos. Então, que inclua a proficiência acompanhada de um compromisso de honra cívico como requisito necessário e suficiente para a via sefardita, ao menos para os processos pendentes, pois assim ganharemos qualidade, transparência e confiança no Estado. Ajustes na lei são necessários, mas perder a essência da lei não é uma opção. A essência foi e deve continuar a ser o direito ao retorno após a aquisição da nacionalidade, não a obrigação de voltar para poder se adquirir a nacionalidade. Que os descendentes de judeus sefarditas eles possam optar por comprovar a ligação efetiva através do nosso idioma, que deve unir e não separar, e possam fazer ecoar, onde quer que estejam, os versos de Luiz de Camões e de Fernando Pessoa, as vozes de Amália Rodrigues, Carlos do Carmo, Rui Veloso. E que, ao cabo, regressem a essa terra que um dia também foi sua. Que o Estado português lhes devolva a oportunidade do retorno, agora com o domínio do idioma, ajudando a fazer desse país uma grande nação.